É isso aí, estamos de volta com mais uma edição do TV Mar News. Neste bloco nós vamos conversar com o quadro Penal News com o advogado criminalista Bruno Calado, que traz como tema hoje o caso Mariana Ferrer, que nós estamos acompanhando. Ele vai fazer exatamente uma análise jurídica, social e criminológica. Vamos fazer então aqui a série de perguntas. Bruno, muito obrigado, inclusive, mais uma vez pela presença aqui no quadro Penal News. Numa síntese, em quem consiste esse caso? Vamos explicar de maneira muito clara para o nosso telespectador. Bom dia. Bom dia, Videlã. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, nessa TV que tanto acolhe o pessoal alagoano e transmite essas informações tão importantes. Videlã, esse caso ele vem ganhando muita repercussão na mídia. É um caso que iniciou-se de forma sigilosa, porque geralmente esses casos de estupro, crimes sexuais, dentre outras situações, eles correm em sigilo, em segredo de justiça. No entanto, é um caso, inclusive, atípico, porque a própria vítima deu informação, deu mídia a essa situação. Até por busca de justiça, ela começou a divulgar certas informações, certas decisões em suas redes sociais e deu mídia, deu repercussão a esse caso, deixando, então, de ser sigiloso, certo? Esse caso da Mariana Ferrer, ele se deu... foi oriundo, se originou através de um caso de possível estupro de vulnerável, certo? Estupro de vulneráveis. Esse caso aconteceu numa festa, certo? Sunset, do Café de la Musique, é uma casa de festas, uma franquia muito famosa, inclusive no Brasil todo. E estava tendo uma festa, ela era promoter de eventos desse evento. Promoter de eventos é quem divulga a festa, quem faz toda essa parte de marketing, de propaganda, de propagação desse evento. E aconteceu essa festa e no decorrer desse evento, ela ingeriu bebidas alcoólicas e um empresário, certo? Por sobrenome Aranha, uma família até de renome. André de Camargo. André de Camargo Aranha, uma família de renome, inclusive, levou essa moça para um camarim restrito. Inclusive, tem vídeos dos dois subindo as escadas que dá acesso a esse camarim restrito. E 6 minutos depois, ela desce desse camarim, inclusive falando com algumas amigas e alegando ter sido estuprada, certo? O estupro, ele não só acontece com a penetração, mas pênis, vagina, como trazia o estupro anteriormente. Hoje em dia, o estupro ele tem um leque muito abrangente de possibilidades para que seja tipificado. O beijo lascivo, certo? O toque mesmo, pejorativo na pessoa. Então, uma série de atos tipificam o estupro. E esse caso ele veio crescendo dessa forma, dessa maneira. Sim. E acabou que esse empresário foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. O Ministério Público, à época, pediu a sua prisão preventiva, e aí nós falamos desses tipos de prisões já aqui em quadros do Penal News. Essa prisão preventiva ela acontece antes do processo, para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para a garantia da instrução criminal, para a aplicação da lei penal, uma série de motivações. Mas, de pronto, a defesa do André recorreu e conseguiu revogar essa prisão preventiva e ele não foi preso. Conseguiu revogar em uma segunda instância e ele não chegou a ser preso. Então, de lá para cá, isso aconteceu em 15 de dezembro de 2018, ou seja, quase 2 anos depois, chegamos a uma sentença penal absolutória. Absolutória é o oposto de sentença penal condenatória. Ele foi absolvido em sentença, não foi condenado. Entendo. E quando se trata dos casos de estupro, por exemplo, no que se encaixa esse crime pelo qual o empresário André de Camargo Aranha teve que responder? Isso. Esse crime é o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, ele é trazido no artigo 217-A do Código Penal, certo? E esse artigo diz que praticar qualquer ato libidinoso, certo? Com pessoas menores de 14 anos. Mas aí tem um parágrafo primeiro, Videlã, que aí a gente se pergunta, a Mariana Ferrer não é menor de 14 anos. Mas aí o parágrafo primeiro, ele traz outras possibilidades para enquadramento desse crime de estupro de vulnerável, qual seja o deficiente mental, certo? Ou pessoa que tenha, por qualquer outra situação, a sua condição de resistência reduzida. E aí a embriaguez,
ou até... Se encaixa exatamente nesse processo, porque ela está fora do estado normal, é isso? Exatamente, exatamente. Me parece até que ela alega que botaram algum tipo de droga, algum tipo de comprimido, até aquele comprimido famoso, Boa Noite Cinderela, para que ela ficasse sob efeito de algum entorpecente e tivesse ali a sua condição de resistência reduzida. Então está aí tipificado o crime de estupro de vulnerável, caso realmente tivesse comprovado essa questão do fato dele ter colocado esse comprimido, dela ter reduzido a sua capacidade de resistência por completo. Agora, nesse caso, qual a análise que se tem a respeito do processo como um todo e da audiência de forma isolada, por exemplo? O processo chamou a atenção, Viderlan, porque isso acontece, vez ou outra isso acontece. Mudança de delegado no curso da investigação, mudança de promotor no curso do processo. Geralmente temos aqui um delegado que esteja substituindo o delegado titular. E essas mudanças elas são provocadas muitas vezes por uma decisão mesmo íntima de quem está envolvido no processo ou por uma orientação do juiz? Quando é que acontece exatamente essas mudanças? Essas mudanças acontecem muitas vezes de forma administrativa mesmo. Como eu estou dizendo, tem um delegado ali que esteja substituindo um delegado que esteja de férias. E aí ele começa a investigação, mas o delegado titular ele retoma para aquela delegacia da qual ele é o delegado titular e retoma as investigações substituindo aquele delegado que iniciou. Ou então um promotor que esteja iniciando o processo e aí ele é transferido, ele é promovido para uma entrância superior. Geralmente o promotor concursado ele começa num município pequeno e aí vai tomando conta de uma comarca maior e assim vem para a capital. Então, geralmente ocorre esse tipo de substituição. Ou até por suspeição. O juiz ele pode ser substituído, ele pode alegar suspeição. Quando ele tem algum vínculo, quando ele tem alguma inimizade, quando ele tem algum grau de parentesco, ele pode se alegar suspeito naquele processo e sair para que não interfira. O juiz ele deve ser imparcial, ele deve ser neutro. Então, essa neutralidade ela torna-se incongruente quando o juiz tem algum grau de parentesco, quando o juiz se alega inimigo ou amigo íntimo daquela pessoa pela qual está sendo julgada na condição de vítima ou está sendo julgada na condição de réu. Então, acontecem esses tipos, tanto o procedimento jurídico para que haja essa mudança, e isso aí é previsto em lei, é previsto em Código de Processo Penal, quanto em procedimentos administrativos, como foi esse exemplo do delegado de polícia. E aconteceu, Viderlan, nessa situação, nesse caso em apreço, essas substituições de delegados, essas substituições de promotores, isso acaba por automaticamente atrapalhar o curso do processo. Nós estamos conversando aqui com o advogado criminalista Bruno Calado, ele fazendo exatamente como tema de hoje o caso Mariana Ferrer, uma análise jurídica, social e criminológica. Vamos entrar agora na área social, a reação das pessoas, da sociedade nas redes sociais, Bruno. Como você tem acompanhado isso e quais os equívocos que muitas vezes as pessoas têm cometido? Por exemplo, você acaba opinando diante de uma situação em que não se tem domínio das questões nas esferas jurídicas e acaba também cometendo outros crimes, tipo assim, sendo mais fervoroso em suas cobranças. Que tipo de cuidados a sociedade precisa ter na hora de cobrar e principalmente quando se envolve em temas como esse relacionado ao estupro, que são temas bem polêmicos, Bruno? Isso. Nós abrimos as redes sociais, Viderlan, e muitas vezes nos deparamos com esses stories, essas publicações de redes sociais e padronizadas. Abrimos e estupro culposo não existe, absolve-se o estuprador, etc. E aí o pessoal vem adimplindo esse tipo de informação que não é passada de forma correta, não é passada de forma técnica, é passada apenas de uma forma muito superficial, muito perfunctória. E aí acaba que essa população que desconhece o que realmente se passa, acaba passando uma imagem que não condiz com a realidade. Ora, o cidadão foi absolvido pelo crime de estupro de vulnerável. Não é que tenha sido condenado pelo crime de estupro culposo, até porque o estupro culposo ele inexiste, Viderlan. Não existe crime de estupro culposo, realmente. E pelo fato de não existir o crime de estupro culposo, torna-se o fato atípico, ou seja, não é previsto em lei, não existe crime. Certo? Não há crime sem lei anterior que o defina. Certo. O Código já traz isso. Então, se há uma análise, um encaixe da situação como um estupro culposo, e o estupro culposo não existe na condição de crime, há consequente absolvição por atipicidade, a sentença absolutória por atipicidade. Então, a sociedade acaba fazendo um pré-julgamento e um pós-julgamento
Pré-julgamento é porque vem preparando, vem pedindo a condenação daquela pessoa, sem sequer ter acesso aos autos, sem sequer ter acesso ao conjunto probatório. E o pós-julgamento é o descontentamento, é a indignação com a sentença proferida. Disseram que o juiz proferiu uma sentença totalmente descabida, e aí eu exponho a minha opinião pessoal: a sentença não foi descabida, Videlan. Quem tem acesso ao processo sabe que o conjunto probatório foi por demais deficiente. Não teve um conjunto probatório fortalecido a um ponto que chegasse a condenar este empresário. O juiz foi sim falho, pode ter sido falho nas atitudes para conduzir aquela audiência. Nós vimos que o advogado de defesa, talvez o colega de profissão, tenha passado dos limites em críticas na audiência. Ali a vítima já passa por um sofrimento, não só por ter sido provavelmente alvo de um crime, mas por estar passando por todo esse procedimento jurídico, esse processo, e submetendo a uma audiência como vítima de um possível estupro. E aí o advogado passa dos limites quando a atinge, falando inclusive que ela postava muitas fotos em posições ginecológicas, e aí já atinge um outro lado da história. É um lado que ele não deveria se meter e concatenar o processo. Ele pode receber processo por isso Pode também. receber processos administrativos, inclusive, certo? Pela própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode interferir em sanções disciplinares, em sanções éticas e disciplinares para com este advogado. Então, essa visão social, Videlan, ela se resume a essas circunstâncias, ao que o povo tem de uma forma apedeuta, de uma forma ignorante, vamos dizer, pois não se debruçam de forma técnica ao processo, e essa questão do pré e do pós-julgamento. Agora, a respeito de uma última colocação nesse quadro Penal News super valioso de hoje. Bruno, é importante você, nesse momento, quando nós temos aqui uma audiência, deixar a mensagem para o nosso telespectador nesse cuidado que é preciso ter daqui para frente, não só em causas como essa, mas eu diria antes de emitir uma opinião, qualquer tipo de situação que possa ser cometida, para que não se tenha exagero. O exagero de um lado ou do outro acaba sendo muitas vezes assim o grande erro e um comportamento que eu classifico até como natural da sociedade e também do magistrado hoje, de quem julga, de quem faz esse tipo de ação. Por favor, gostaria que você deixasse esse recado. Com certeza. Nós sabemos que quem julga é o judiciário. Quem julga num processo de natureza como tal, no caso Mariana Ferrer, é o judiciário. É o judiciário com o sistema acusatório, com o sistema custos legis do Ministério Público, com o sistema de defesa, seja por advogado particular, como foi o caso, seja pela Defensoria Pública. Então, o judiciário é quem julga, o judiciário é quem de fato constitui este processo, quem de fato inicia o processo desde a fase policial, com os delegados de polícia, com o poder de polícia ali na investigação. Então, muitos devem ter cuidado, Videlan, com estas análises superficiais, com estas análises sem de fato se debruçarem sobre o processo. É importante que leiam, a sentença inclusive foi disponibilizada em grupo de WhatsApp, uma sentença em PDF, a sentença desse caso. Então é importante que leiam, que se instruam antes de emitir opiniões próprias. Bruno, nós temos sempre aqui no final de sua participação também uma poesia que você mesmo faz, que você mesmo prepara para cada participação aqui no TV Mar News. E a de hoje, o que é que você está trazendo? Isso, Videlan. Eu trouxe uma poesia que ela fala da justiça. Não se remete a este caso, mas a tantos outros casos que estão sendo julgados de forma incoerente. E esta poesia ela se chama Justiça Injusta. Parece realmente uma contradição. Eu quero explicitar minha admiração pelo Poder Judiciário, mas o meu descontentamento em alguns casos isolados. E ela diz o seguinte: parece até uma contradição, mas na verdade é descontentamento. O que deveria trazer solução acaba sendo o verdadeiro tormento. Aberrações são cometidas diariamente, afastando a verdade e acolhendo o que mente. Aqueles que deveriam enxergar e ouvir, para uma decisão justa virem a proferir, já não agem mais de forma prudente. A justiça é preciosa, é sagrada, e para quem corre atrás dela, de forma grandiosa ou singela, deve ser sempre alcançada. Promover o que é certo ficou tão raro para quem vê de perto, e quem era para agir na imparcialidade se vislumbra por dinheiro e afasta a neutralidade. As constantes falhas deste poder traz a tristeza e a descrença, e o que era para acontecer vira decepção imensa.
É, muito importante, forte também em alguns trechos a poesia. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Viderlan. Obrigado. E você volta, né, na próxima quarta-feira. Com fé em Deus. Não é isso? Vamos sim. Vamos sim, né? Aliás, quarta-feira não, né? Terça-feira. Terça-feira que vem. Próxima terça-feira com o quadro Penal News. E não percam o debate na quinta-feira sobre a maestria e a condução do Viderlan Araújo. Vai ser muito importante aqui, patrocinado pela TV Mar, um debate inédito esse ano. É verdade. Né? E o eleitor, o contribuinte, o cidadão necessita muito ouvir as propostas dos políticos. Muito obrigado, Bruno Calado, por essa promoção também do nosso debate. Muito importante isso. Já estamos naquela adrenalina, por isso confusão de quarta para terça-feira, mas o quadro Penal News com o Bruno Calado às terças-feiras aqui no programa TV Mar, programa TV Mar News. Assim nós vamos encerrando esta edição, né, do programa de hoje. Acompanhe a nossa reprise no decorrer do dia. Não custa nada lembrar, o Bruno já deu uma breve lembrança aqui, mas não custa nada lembrar. Quinta-feira, dia 12 de novembro, 8 da noite, a TV Mar Canal 525 vai promover o último debate com os candidatos. Aliás, a única emissora a transmitir exatamente o debate com os candidatos a prefeito por Maceió. São 8 prefeitos, candidatos, postulantes ao cargo de prefeito de Maceió em 2021 e pelos próximos 4 anos. Reunidos para poder apresentar as suas propostas, e nós já fazemos aqui o chamamento para você que acompanha a nossa programação. Vem aí mais um programa campeão de audiência na grade da sua TV Mar. Vou me despedindo de você, amanhã eu te espero, 8h30 da manhã, ao vivo, pela programação da TV Mar, canal 525, para os assinantes Net Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê.